Um aprendizado com o curandeiro maia, Saston, Rosita, Vigo com Nadine Epstein. Bálsamo, Nabá, Mixolinho, bálsamo. A árvore possui uma casca altamente resinosa e aromática, que é utilizado para tratar tanto de doenças físicas quanto espirituais. Um pequeno quadro de casca constitui parte dos amuletos maias ou proteção, usados para afastar a inveja, o mal-olhado, os maus espíritos e a magia negra. A casca fervida é um remédio básico para problemas no sistema urinário do fígado. O filme Mosquito Coast estava sendo rodado em Belize. A história acerca de um homem obcecado que trouxe sua família para a América Central para viver na selva, onde as dificuldades eventualmente os colocaram uns contra os outros, revelando a frieza do pai e a sua obsessão egoísta em relação à perfeição. Um dos lugares prediletos de descanso da equipe do filme era Shack Creek, a esta altura uma das mais famosas estações de veraneio em Belize. Conhecida por sua elegância primitiva, Shack Creek possui uma paisagem tropical exuberante, com bangalôs cujos telhados eram de sapê e um incrível baule ao ar livre com vista para o rio. Luke Mick apresentará Greg e a mim ao diretor do filme, Thomas Noble, que soubemos depois ganhar um prêmio da Academia de Hollywood por seu trabalho em Witness. Nos tornamos amigos. Após alguns dias, Thomas e outros membros da sua equipe convidaram a Lúcia e a mim para acompanhá-los em uma viagem até Tikal, a famosa cidade antiga dos Maias, a 145 km a oeste de onde estávamos, na região de Petén da Guatemala. Cruzamos a fronteira de Belize, Guatemala, no porto fronteiriço, a cerca de 17 km da fazenda Ixchel, e rumamos para oeste pela estreita estrada de chão que cortava a floresta. O caminho era acidentado e estava quente. Estávamos sentados em bancos de madeira na parte de trás do caminhão, com poeira voando pelos ares. E nos nossos rostos, a cidade-estado de Tikal floresceu na era clássica dos maias e é conhecido por suas pirâmides eretas e graciosas, e sua posição dominante quanto à planície maia. Até o princípio do século XX, as ruínas da cidade estavam cobertas pela selva. Quando a cidade foi redescoberta, foi escavada e reconstruída por arqueólogos da Universidade da Pensilvânia. Este trabalho está tendo continuidade sob a supervisão do governo guatemalteco. Atualmente é um vasto parque na floresta em uma área pouco habitada do norte da Guatemala, tendo sido um dos lugares preferidos dos chicleiros como Dom Elígio. É difícil não ficar impressionado pelo mistério dos maias quando se entra na admirável e atualmente silenciosa cidade. O que aconteceu com a civilização maia? Pergunta. Por que os maias repetidamente abandonaram a cidade como Tikal, espalhadas por territórios que são hoje o México, Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador? Por volta de 900 depois de Cristo? Pergunta. Como eram os antigos maias? Pergunta. Lucy, eu e nossos visitantes de Hollywood perambulamos como crianças em uma feira, parando em contemplar os templos, as esculturas e entalhes dos antigos maias. Não consegui deixar de lembrar-me das superstições de Punch acerca de Tikal. Foi aqui que ele, Jerônimo, estudara as plantas e ele me advertiu que os espíritos maias que viviam no local poderiam ser perigosos. Ele jamais voltará a Tikal, escavada e reconstruída, mas eu já estivera aqui várias vezes e jamais me senti desconfortável. Tom e eu subimos junto ao topo do Templo 4 e lá nós sentamos durante muito tempo, apreciando o panorama majestoso da floresta tropical abaixo de nós. Os fantasmagóricos templos cinza, originalmente tingidos por pigmentos vermelhos, se destacavam na paisagem.
Os mesmos ventos secos que quase destruíram a fazenda nos refrescavam. Tommy tirou vários belos e grandes cristais da sua bolsa e espalhou-os ao sol. Observamos a luz brincar entre os planos dos cristais, enquanto uma águia sobrevoava nossa cabeça, quase ousando chegar a uma distância que poderíamos tocá-la se quiséssemos. Permanecemos sentados em silêncio, contentes por estarmos cercados pelo céu e os ventos sibilantes. As outras pessoas nos chamaram de baixo e descemos pelos degraus desiguais e irregulares. Ambos nos sentimos felizes e tranquilos quando chegamos embaixo. Voltamos à belíssima tarde naquela noite. Meu dia seguinte seria atarefado na fazenda com pacientes marcados um atrás do outro. Um pouco depois do meio-dia, o filho mais novo de Luke, Mick Pierce, chegou saltitando com um bilhete. Era da equipe do filme, mas me informando que Tommy adoecera com turistas durante aquela noite. Seria possível ajudá-lo? Perguntava. Implorava a mensagem. Entre um paciente e outro, preparei um pouco do nosso tônico para viajantes, uma mistura que criamos com 3 coentas e vinho para tratar e prevenir contra parasitas e amebas. Enviei Pierce de volta com uma garrafa grande e um bilhete com instruções. Mais tarde, naquele dia, uma pessoa da equipe, uma linda mulher eurasiana, me procurou para dizer que o Sr. Noble estava agradecido pelo remédio que o curara, possibilitando viajar novamente. Senti-me aliviado em saber que se havia recuperado, satisfeita que o tônico o curara. A mulher partiu sem tocar em pagamento pelo tônico, e uma parte de mim ficou aborrecida com essa atitude. Depois de alguns segundos, minha irritação passou. Deixei-a passar, dizendo para mim mesmo que Deus pague em dobro. Voltei para os meus pacientes e não pensei mais no assunto. No final da tarde, Pierce apareceu novamente, sempre alegro-me em vê-lo, e saí da cozinha para recebê-lo. O Sr. Thomas enviou-me aqui para dar isto a você, disse em sua doce voz de menino. Abri sua mão rosada e gorducha, colocou o magnífico cristal de forma oblonga em minhas mãos. Era o cristal mais belo que vira brilhar o sol no topo do templo 4. Áreas de luz da cor do arco-íris tremuluziam dentro dele. Era imenso, 10 cm de comprimento, 7,5 cm de largura, formando uma extremidade graciosa na parte superior. Seu tamanho e peso pareciam perfeitos em minha mão. Queria sair correndo para agradecer Tom, mas Pierce informou-me que a equipe de filmagem partira e que Tom lhe dissera que não entregasse o cristal até que tivesse ido embora. Da próxima vez que fui a Santo Antônio, levei o cristal comigo para mostrar a Dom Elígio. No instante em que deitou seus olhos sobre ele, saltou da sua cadeira, jogou suas mãos para o alto e gritou: Sasto, Sasto, eles lhe enviaram um sasto. Que maravilha, minha filha, este é o sinal que estou esperando. Ixchel enviou isso para você. Agora posso ensinar-lhe tudo. Você pode trabalhar no plano espiritual, assim como eu faço. Isto é um sasto? Perguntei. Disse, titubeando. Manuseei o cristal pesando em minhas mãos de um lado para o outro, esperando que suas habilidades místicas se tornassem óbvias. Sim, menino, este não é um simples presente. Isto veio diretamente dos espíritos maias. Utilizaram seu amigo como mensageiro. Abriu ambas as mãos e gesticulou para que eu depositasse o cristal entre suas palmas. Afastou seu boné de Pepsi para trás e olhou intensamente para dentro da pedra. Olha aqui. Apontou para um canto do cristal e mostrou-me uma cruz de cor do arco-íris. Não consegui acreditar no que Pante disseram os espíritos maia. Os 9 espíritos celestiais centrais da cultura maia haviam enviado a mim um sasto. Perguntava. Meu sasto não se parecia em nada com sua pequena pedra. Não era capaz de imaginar como faria para girar este pedaço de cristal de maneira que manipulava o seu. Posso utilizar isso para obter resposta da mesma maneira que você faz? Perguntei. Bem, não tenho certeza, ele disse. O sasto pode assumir muitas formas. Tive certa vez um sasto que utilizava somente para ver se um paciente poderia ser curado. Era fino como um lápis, com um ponto no centro que se esticava de ponta a ponta, quando um paciente que não podia ser curado segurava em sua mão. Vi uma vez um sasto azul em um colar. Como sabe que a pedra é um sasto? Perguntei. Sei, olhando para ela, respondeu. Tem uma luz que brilha quando ela se move e podemos olhar para dentro dela como se fosse um espelho. Podemos encontrar pontos, linhas, cruzes, viagens, arco-íris que lhe fornecerão resposta se tiver a lâmpada para enxergá-las.
O que quer dizer com lâmpada? Indaguei. É algo que está aqui em cima, que é um dom. Disse, apontando para sua fronte, o dom. Dom Elias possui nitidamente o dom, utilizava seu sastro regularmente para determinar se a doença de um paciente encontrava-se enraizada em causas naturais ou em danos, significando que surgiriam através de forças espirituais. Em seu sastro, que transportava pedidos e orações para além do véu aos espíritos maias, ao usá-lo, dava continuidade à tradição antiga. Arqueólogos haviam encontrado sastros na sepultura de xamãs maias, nas antigas cidades abandonadas. A imagem que fazia de um sastro era de um canal sobrenatural direto de comunicação com os espíritos. Dom Elígio descrevia como uma pedra da luz, espelho das eras, luz das eras e pedra das eras. Também chamava-o de brinquedo dos espíritos maias. Dizia que era possível ouvi-los à noite jogando um sastro um para o outro, por cima de rios com fortes correntezas, que não eram capazes de abafar o som dos arremessos e o do seu voo fantástico. Os espíritos escolhiam para quem enviar o sastro. Algumas pessoas rezavam por um sastro ao longo de todas as suas vidas sem jamais receber um. Outras não sabem o que é, e quando ele rola aos seus pés enquanto brincam na areia, diz Dom Elígio, frequentemente cai do céu em frente de alguém, mas muitos o temem e tentam jogá-lo fora. É inútil, pois ele voltará. Temem-no assim como Jerônimo, por causa do seu poder de atração. Quando os espíritos enviaram o meu sastro, as pessoas vinham de muito longe, pois ele as atraía. Como eu, ele adora trabalhar, disse-me Punch alegremente. Punch queria consultar seu sastro a fim de verificar se os espíritos tinham de fato me enviado este presente. Ele retirou o pequeno jarro de barro da lata enferrujada de ovo maltine, onde guardava seu sastro. Removeu o pano de pratos que mantinha dentro do jarro para evitar que o sastro rolasse para fora. Em seguida soprou dentro do jarro antes de virá-lo de cabeça para baixo, a fim de que sua pedra redonda e translúcida caísse em sua mão. Ela brilhava, tendo recebido seu banho semanal no rum para purificá-la das muitas perguntas que ele fizera durante a semana. Soprou-a 3 vezes, então colocou de volta no jarro. Meu cristal estava sobre a mesa, enquanto circulava o jarro ao seu redor, e cantava um cântico maio. Eu ouvi a palavra sastro e meu nome repetido várias vezes. Gesticulou para que eu abrisse minha palma direita para receber seu sastro. Da mesma maneira que o vira fazer com centenas de pacientes, coloquei-o soltamente na minha mão e sacudi como um dado em um cassino de Las Vegas. Comecei a ficar nervoso enquanto balançava o sastro. Será que Punch poderia ter se enganado a este respeito? Perguntava. Se é um sastro, por que foi enviado por intermediário de um caminho tão ambíguo? Perguntava. Se é um instrumento mágico, o que farei com ele? Perguntava. Será que o sastro atrairia pacientes a mim? Perguntava. Será que eu desejava pessoas me procurando, como fazia com ele? Perguntava. Como lidaria com os tipos de casos que exigiam um sastro? Pergunta. Senti vontade de sair correndo. Vem. Venha até a porta, onde eu possa ver melhor, diz Punch, tão excitado que não perceberam minha confusão. Meus olhos estão terríveis esta semana, prosseguiu. Acredito que estarei cego por em pouco tempo. Quem irá me guiar então? Perguntava. Será realmente esperar, sem realmente esperar obter uma resposta. Abri minha palma trêmula e ele
a movimentou até que seu sastro dançasse sobre a minha pele fria e úmida. Este efeito, minha filha, está feito, minha filha. Isto é um sastro, disse firmemente. Os espíritos Maia enviaram a você. Você foi aceita por eles. Afundei-me, senti-me confuso em uma cadeia, observei o cantar em Maia sobre o meu cristal, movendo seu jarrito de barra ao redor dele, realizando algum tipo de dança alegre de consagração. Meus pensamentos se atropelavam em um frenesi desordenado. Estava fora de mim, estava assustado, eu acreditava, eu não acreditava. Tratados de tolice ou de uma orientação, perguntava. Fechando meus olhos por um instante, encostei-me contra a parede de cimento quente, respirando fundo e lentamente, enquanto rezava em silêncio, murmurando palavras sagradas o mais rápido que era capaz de lembrar-me. Subitamente, uma tranquilidade, lentamente, encobriu-me como se fosse uma capa protetora e comecei a relaxar, deixando meus ombros menos pesados contra o concreto. As palavras, tenha fé que sua vontade seja feita, ecoaram pela minha mente, interrompendo minha paralisia. Ouvi a voz grossa de Pante. Estou encantando esta pedra para você, Rosita, pedindo que os espíritos lhe mostrem, através de sonhos, como usá-la, lê-la e cuidar dela. Um sastro requer muita atenção, como você sabe. Eu sei, Dom Eli, já disse que tenho medo, murmurei. Medo? Perguntou. Está realmente com medo, minha filha? Pergunta. Por quê? Pergunta. Porque não acredito que seja... Porque não acredito que sei fazer o que o senhor faz, Papa. Descartou minhas objeções imediatamente, com um aceno das duas mãos. Não pense sobre isto, dia a dia, passo a passo, Rosita. Você já aprendeu muito. Sempre falo com as pessoas sobre como você aprende rapidamente. O que aconteceria comigo e os meus conhecimentos se não fosse por você, filha? Perguntou. Pense nisso. Já pensara sobre isto? E a ideia parecia-me agora opressora. Os espíritos me assustam um pouco. Devo temê-los? Perguntava. Não, são bons amigos, muito amáveis, sábios e amorosos, disse-me. Não tenha medo, conheço-os bem. Podem ser brincalhões, mas nunca com más intenções. O velho acrescentou então. Você irá encontrar-se com os espíritos esta noite. Pimenta da Jamaica, pimenta gorda, pimenta dioica. Os frutos e as folhas desta árvore tropical comum são utilizados como chá caseiro para corrigir a ingestão e a cólica infantil, assim como para aquecer o corpo durante o frio. As mulheres fazem um banho de assento das folhas que são fervidas em água para aliviar cólicas menstruais. O fruto é um tempero popular acrescentado a muitos pratos locais de Belize. O fruto moído é parte integrante da antiga forma maia de embalsamento. Os espíritos maias utilizam sonhos, disse Dom Elígio, para comunicar-se com as pessoas que escolheram como remos, homens do conhecimento, para advertir-me a fim de que não me assustasse com sua chegada. Ele descreveu as sensações que eu experimentaria, uma espécie de repuxão logo antes de o sonho começar. Às vezes até parecem uns pequenos diabretes estão andando em cima da gente, com corpos peludos e mãos ossudas. Mas não entrem em pânico, são os espíritos, senão os espíritos irão embora. O que? Perguntei. Diabretes, corpos peludos, dedos ossudos. Durante o meu sono? Perguntei. Dom Elígio, eles fazem isto com o senhor? Perguntei. Eu poderia sentir a histeria crescente na minha voz. Sim, minha filha, quase todas as noites. Já me acostumei a eles. Às vezes digo a eles para irem embora e deixarem um homem velho dormir. Procuram companheirismo e me avisam quando um sonho terá início. Disse-me que rezasse o Pai Nosso, se sentisse medo, me protegerei contra os maus espíritos, que também tentam entrar nos sonhos. Estes são assustadores e maus, mas isto não acontecerá se fizer como eu lhe ensinar. E se eu desmaiar ou gritar? Perguntei. Você não fará isso, tenha simplesmente fé, tenha fé. Ensinarei a você uma oração nova para dar poderes ao seu sastro. Olhará para dentro do cristal e dirá esta prece 9 vezes toda sexta-feira, daqui em diante. Enquanto rezar, faça o sinal da cruz em ambos os lados do sastro. Mergulhando seus dedos em um pouco de rum. Sastro, cantou. Com seus grandes poderes peço que me diga tudo o que desejo saber. Ensinei-me a compreender os sinais. E visite-me nos meus sonhos para fornecer-me as respostas do que necessito. Tenho fé com todo o meu coração que este sastro responderá às minhas preces. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Antes de morrer, Jerônimo avisara Pante que ele receberia uma visita nos seus sonhos.
dos espíritos após ter recebido o seu sastro. Jerônimo lhe disseram que os sonhos são os canais de comunicação que os espíritos preferiam e que cada sonho deixaria com uma sensação de que viveria para sempre. Jerônimo observara também que jamais se esqueceram de quaisquer instruções reveladas em um sonho. O sonho de Pântica aconteceu na primeira noite em que dormiu com seu sastro. Depois de cair num sono, sentiu sua rede sendo puxada de um lado para o outro por um par de mãos vigorosas e determinadas. De início sentiu-se assustado, mas em poucos instantes a visão do sonho começou e sua ansiedade cedeu lugar à expectativa. De repente, de pé diante dele, encontra-se um antigo maia, esplêndido e confiante, em uma túnica branca que mal tocava seus joelhos. O traje era amarrado na cintura por um cinto repleto de faixas sustosas de pele de animais, remanescentes gloriosos do reverenciado jaguar. Os maias usavam macasinas, uma cobertura simples para os pés feitas de sols e tiras de borracha. Passando entre os dedos do pé e que eram amarrados nos tornozelos. No meio do seu peito nu havia um reluzente pendente de jade e coroando sua cabeça um ornamento de penas com plumas altamente coloridas. Outro maia, usando uma túnica simples de algodão, estava silenciosamente ao seu lado. O primeiro maia pegou seu bastão esculpido, que se assemelhava a uma cobra retorcida e ameaçadora, e disse: Elígio Pante, notamos que tem trabalhado muito e estamos satisfeitos. Enviamos agora a você este sastro para ajudá-lo no seu trabalho. Utilize-o para ajudar as pessoas, porém não promova o mal com ele. Lave-o todas as sextas-feiras e recite o seguinte cântico quando desejar fazer-lhe uma pergunta. O maia antigo repetiu o cântico, que tornaria o sastro sagrado. Ensinou então a Pante como ler as bolhas que se formariam dentro da pedra, como resposta às suas indagações. Antes de partir, o maia disse-lhe que ele e os outros espíritos o visitariam com frequência no futuro. Logo que acordava na manhã seguinte, Pante percebeu que o antigo maia era um dos espíritos maias. Como Jerônimo prometera, lembrou-se de todos os detalhes do sonho e estava tomado por uma sensação de arrebatamento e bem-estar. Naquela manhã, Pante segurou seu sastro, girando, levando e sacudindo dentro de uma xícara velha, fazendo rodopiar de maneira que o maia mostrara a ele no sonho. Estava excitado e maravilhado, mas em seu íntimo sabia que fora digno do presente. Não rezara para que o sastro lhe trouxesse fama ou grandes riquezas, ou para que pudesse prejudicar alguém através do seu poder de encantamento. Ele desejara um sastro para que fosse capaz de curar melhor as doenças dos seus pacientes. Não era a primeira vez que estava ouvindo Pante falar acerca das suas visões oníricas. Por intermédio dos sonhos, os espíritos lhe transmitiam informações preciosas. Toda vez que se sentia confuso em relação à doença de um paciente, não sabia como tratá-la, consultava seu sastro, pedindo ajuda aos espíritos. Respondia frequentemente através do sonho, disse-me, indicando-lhe que planta utilizar, onde encontrá-la, como usá-la e que orações estar para cada situação. No dia seguinte eu pegava minha bolsa e meu facão e rumava para as montanhas à procura daquela planta específica, e sempre a encontrava exatamente onde eles haviam me indicado buscá-la. Esta conversa sobre diabretes, sonhos e um antigo maia estava fazendo com que eu ficasse mais ansiosa acerca daquilo que me aguardava. Eu não sabia o que achar sobre a certeza de Dom Elígio, de que ele teria uma visão nos sonhos naquela noite. A esta altura tinha uma tremenda fé nele e estava certa de que jamais mentira para mim. Parecia calmo, completamente seguro de que os espíritos viriam visitar-me e que eu não morreria de susto. Eu não estava tão certo assim, mas decidi aceitar o que dizia
e ter fé em sua sabedoria. Já era noite, comemos uma refeição leve de feijão com tortilhas. Santo Antônio reverberava com sons da noite. Casais carregando rádios caminhavam pela rua. Crianças gritavam, cachorros latiam. Eu podia ouvir os versos de aleluia quando da igreja evangélica próxima dali. Ponte estava excitado demais para dormir. E eu nervoso demais. Ele se deitou na sua rede e eu na minha, apenas separados pela cortina. Conversamos através dela durante horas, até Dona Elis dizer que estava na hora de dormir. Você tem que dormir se quer ter um sonho, disse a mim. Lembre-se de rezar. Tenha fé e os espíritos falarão com você esta noite. Suas palavras ecoaram na minha mente quando apertei o cristal contra o meu peito e rezei deitado na rede, murmurando o meu novo ensalmo repetidas vezes, fazendo o sinal da cruz sobre a pedra, como o vira fazer com frequência. Não sentia mais medo, mas ainda tinha dificuldade em acreditar que espíritos maias iriam comunicar-se comigo através de um pequenino oráculo que se assemelhava a uma pedra comum, um pedaço comum de quartzo, por mais bonito que fosse. Será que os espíritos maias teriam algo a dizer? Me perguntava. Será que possuir um sastro significava que eu me tornaria um Hemer, um homem da sabedoria? Pensei. Era coisa demais para tentar compreender enquanto caía em um sono suave e reconfortante. Quando a noite se aproximou do amanhecer, senti uns puxões vigorosos na minha rede, me empurrando violentamente de um lado para o outro. Era muito mais forte do que esperava. Subitamente me viraram de cabeça para baixo. Fiquei suspenso no ar, olhando para o chão de cimento. Esperei cair da rede. A qualquer instante, meu coração batia aceleradamente, como se ele também quisesse levantar-se e sair correndo. No momento de maior medo e pânico, lembrei-me de rezar um Pai Nosso como Punch me dissera para fazer. A rede sacudiu mais uma vez, devolvendo-me à posição original, e então a visão do sonho teve início. Eu estava de pé na porta de um quarto pequeno, porém arrumado. Meu amigo Thomas Noble estava sentado em uma escrivaninha em um canto do quarto, gesticulando para que eu entrasse e me sentasse. Entre Rosita e sobre o seu cristal, do outro lado da escrivaninha, estava sentada uma jovem mulher caucasiana, com uma expressão extremamente simpática e meiga. Olhava intensamente dentro dos meus olhos, oferecendo seu apoio silencioso. Sentei-me diante de uma mesa pequena, com uma lâmpada de querosene acesa sobre ela. Busco uma cruz de luz dentro do cristal. Quando estiver rezando, Rosita, disse Tom, repita o Pai Nosso 9 vezes, enquanto fizer o seu pedido. Lave o cristal todas as sextas-feiras com um rum e mantenha-o perto de si quando estiver trabalhando com pessoas doentes. Ele fortalecerá o seu trabalho. Disse para que eu olhasse para dentro da chama da lâmpada de mim sobre a mesa. Na luz da lâmpada virá a mesma cruz reluzente da cor do arco-íris que deveria procurar no meu sastro. Reduzi a chama para que pudesse olhar dentro dela sem me queimar. Curvei-me sobre a lâmpada e olhei atentamente para dentro do seu clarão. Vi a cruz formando. Quando voltei à consciência pela manhã, saltei da rede. Punch estava sentado na sua mesa, me aguardando, e eu imediatamente comecei a contar acerca dos detalhes do meu sonho. O sonho estava lhe ensinando como fazer para alcançar os espíritos. Explicou-me enquanto conversávamos. Permanecemos pelo resto do dia como duas crianças, brincalhando com um segredo em comum, alegremente compartilhando nossos conhecimentos sobre os espíritos que dão conselhos durante a noite. Compreendi também o que lhe disse quando prometeu que ao acordar de uma visão onírica eu sentiria que viveria para sempre. Essa sensação permanece comigo, uma das mais felizes que jamais conheci. A Ruda, Sink in Ruta
graveolens. Erva cultivada encontrada na maioria dos jardins da América Central. É uma panaceia, uma erva considerada boa para todas as doenças humanas. As folhas aromáticas são utilizadas para problemas estomacais, distúrbios nervosos, menstruações dolorosas, parto difícil ou atrasado, epilepsia. A arruda pode ser utilizada em qualquer situação. Os curandeiros contam com a arruda para tratamento de todas as doenças espirituais. E é uma das 3 plantas que formam as proteciones. Jamais deve ser fervida, devendo ser espremida assim que colhida em água ou em chá. Enquanto o Punch estava na outra cabana massageando a barriga de uma paciente, eu me encontrava na mesa de caixote fazendo amuletos. Estava sufocantemente quente aquele dia e eu arrastara a mesa o mais próximo possível da porta, na esperança de pegar alguma brisa, por mais improvável que fosse, que por acaso passasse por ali. Agora que receberam meu sastro, Punch decidiram que chegara o momento em que deveria aprender mais sobre as doenças espirituais. Naquele dia colocou-me para fazer amuletos, os quais prescrevia frequentemente para proteger seus pacientes contra a inveja e a magia negra. Já ouvirem cantar esses amuletos com o seu sastro? Dizendo então aos seus pacientes que os manifestassem por perto em todas as ocasiões, especialmente quando saísse de casa ou quando alguém em quem não confiasse viesse visitá-los. O poder de um amuleto dura de 6 meses a 1 ano, antes de necessitar ser reencantado pelo sastro. Muitos pacientes procuram buscando alívio para doenças espirituais, nem sempre for assim, mas à medida que mais pessoas da região recorriam aos médicos para a cura de problemas físicos, sua prática mudara. As drogas sintéticas e a aspirina eram disponíveis nas vilas mais remotas. Muitas pessoas não se importavam mais, portanto, em buscar os remédios tradicionais para o tratamento de problemas físicos. Punch se tornara famoso em toda a América Central por sua habilidade de curar doenças espirituais. Entre os curandeiros tradicionais da América Central há uma hierarquia. Existem aqueles que colocam ossos fraturados no lugar, os massagistas e os curandeiros que se especializam em doenças físicas específicas. O próximo nível consiste em parteiras, pessoas que conhecem plantas e bezedeiras como Dona Juana, que são capazes de tratar de várias condições físicas. Existem, porém, poucos sacerdotes, curandeiros ou homens de sabedoria, como Punch, que, segundo a tradição, mais são capazes de tratar a mente, o corpo e a alma, independentemente de se sua doença teve início no estômago ou na alma inquieta. Para o tratamento das doenças espirituais, Punch recorria ao mesmo time de primeira que utilizava para as doenças físicas, plantas medicinais, orações e o seu sastro. Contudo, as plantas e orações eram mais potentes e ele registrava as informações acerca das doenças espirituais com muito mais cuidado do que com as enfermidades físicas. Os principais ingredientes que usava era a água benta obtida em qualquer igreja católica, uma erva chamada arruda, incenso de copal, que retirava da resina da árvore sagrada copal. A arruda, conhecida mundialmente como erva da graça, possui muitos usos, tanto no tratamento físico quanto espiritual. É o remédio caseiro preferido para muitas enfermidades, porém é mais conhecido por sua ação certeira contra os maus espíritos. A árvore de copal é considerado um espírito e é capaz de neutralizar qualquer mal. A esta poderosa mistura, Dom Elígio acrescentava um pó branco feito com a pedra à base de cálcio encontrado em uma montanha sagrada na Guatemala. A pedra chamava-se Piedra de Esquipulas. Receber este nome por causa do Cristo de Esquipulas, o Jesus Negro, uma das muitas versões de Jesus Cristo reverenciadas na América Latina. Para fazer um amuleto eu colocava um caminho de arruda, um alasque de incenso de copal e um pedaço pequenino de pedra esquipulas em um pequeno pedaço de casca de bálsamo. Dobrava um pedaço de pano de algodão preto
em volta deles, formando uma trouxinha e costurava. Então suas bordas, com uma linha preta no final, parecia como uma pequena bolsa com 2,5 cm de largura e 5 cm de comprimento. Estava cortada um pedaço de linha preta. Com meus dentes, estava cortando um pedaço de linha preta. Com meus dentes, quando eu vi uma mulher correr para dentro do quintal de Punch, parecia agitada. E segurava um braço muito machucado, inchado, contra os seus seios. Seu braço estava com uma cor cinza azulada. Eu a conhecia. Seu nome era Carla e ela morava em uma casa pintada com um azul forte, por onde passávamos regularmente quando íamos para a mata. Sempre acenava para nós com os braços cheios de verduras frescas na sua horta. Vim ver o velho porque minha vida não vai bem, disse sem fôlego. Ouvindo a voz alarmada de um paciente, Punch colocou sua cabeça pela cortina e veio juntar-se a nós. Enquanto descrevia seus sintomas, Punch tocou seu pulso, balançando sua cabeça em um crescente melodrama. Há uma semana estava esperando seu marido chegar a casa para jantar, se perguntando por que demorava tanto. De repente sentiu-se muito assustada, mas não sabia por quê, disse ao lembrar-se do episódio. Sentado na varanda da frente da sua casa, escovando seu cabelo e sentindo-se aborrecido, uma brisa quente soprou do campo atrás de sua casa. Detrás da sua casa, circulando rapidamente para frente. No instante em que o vento soprou ao seu redor, senti um calafrio atravessar o meu corpo. Coloquei os meus filhos para dentro e fechei todas as portas e janelas, mas era tarde demais. Pela manhã, meu braço estava do jeito que o senhor pode ver agora. O que há de errado comigo, Tato? Perguntou. Ele apertou e sentiu seu braço inchado, provocando minúsculas marcas brancas em sua carne retesada. Ela estremeceu de dor, mexendo-se na cadeira. É o vento quente dos maias, um dos 9 espíritos malignos. Há muito não vejo este velho diabo, ele exclamou, abrindo seus lábios curiosos em um sorriso largo. Seus lábios curtidos em um sorriso largo. Fez um sinal para que eu checasse sua pulsação. O seu pulso era gordo e batia rapidamente, como se fosse saltar para fora da sua cobertura carnuda. Uma sensação gélida subiu pelo meu braço. O sastro não é a única maneira de determinar se uma doença foi causada por motivos espirituais ou físicos. Punch também confiava no pulso para o diagnóstico, verificando sua intensidade de batimentos. A pulsação de uma pessoa saudável é regular e moderada e pode ser encontrada no pulso acima do polegar. A pulsação de uma pessoa doente pode ser fraca ou rápida demais. Quanto mais para cima do braço a pulsação é encontrada, mais séria é a enfermidade. Independentemente de ser físico ou espiritual, Punch utilizava também a pulsação em seus tratamentos e rezava para ela, visto que a considerava um caminho direto para o sangue, a essência de uma pessoa. Carla virou-se da cadeira, puxando o braço, enquanto lágrimas rolavam por suas faces da cor do cobre. Punch começou a murmurar baixinho suas preces de cura, enquanto soprava eternamente sobre seu braço. Encha sua bolsa com cipó cruz, Rosita, pediu, voltando sua atenção novamente para Carla. Comece a beber o chá de cipó cruz hoje à noite. Enquanto reza um Pai Nosso, Rosita e eu levaremos a planta Tibishi amanhã à sua casa. Será acrescentada a chive que estamos misturando agora. Você a usará para 9 banhos de erva a vapor. Estendendo sua mão debaixo da mesa, ele pegou uma bolsa de pano tecida à mão, que reconheci como sendo um dos trabalhos manuais de Shinda. De dentro da bolsa retirou uma mão cheia de resina de copal seca em pó. Colocou em cima de um pedaço de papel que pertencia a um livro didático infantil, coberto com os traços repetidos das letras do alfabeto. Remexeu em uma outra bolsa de pano e retirou um pedaço branco e pegajoso de resina de copal, de uma bola do tamanho de um punho fechado de homem. Acrescentou a resina ao pó e adicionou algumas folhas secas de alecrim. Sorri, Punch.
Sorri. Punch estava sempre Punch estava sempre mexendo em sacos de agem. Parecia às vezes uma versão tropical do Papai Noel, com seu saco de raiz, trepadeiras, cascas de árvores e folhas. Eram seus presentes muito estimados dos espíritos maias, e parecia com o velhinho alegre, até em sua risada brincalhona. Embrulhou a mistura e amarrou-a com um fio único de plástico, que arrancara de um saco velho de farinha de trigo. Queime este incenso sobre as brasas em sua casa todas as quintas-feiras, durante 9 semanas, e ao lado de fora da sua casa durante 9 sextas-feiras. Recite esta oração: que todo mal e inveja abandone este lugar agora, pois estão causando muitos danos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após completar esta parte do trabalho, Punch prosseguiu com o entretenimento. Fez com que ela risse várias vezes, apesar das lágrimas que ainda molhavam suas faces. Carla pegou eventualmente sua bolsa de ervas e dirigiu-se para a porta, murmurando para si mesma: Deus seja louvado, Deus seja abençoado, Deus abençoe você, velho, com uma vida longa, a fim de poder ajudar-nos, porque não contamos com mais ninguém, não há ninguém como Deus e Dom Elígio. Encolheu os ombros modestamente, sorriu para ela. Não se preocupe, filha, em pouco tempo estará bem novamente. Deus ajudará a todos nós. Depois que Carla partiu, Punch, preocupada, virou-se para mim, suas sobrancelhas marcando sua fronte. Vê, mamacita, é por isso que as pessoas por estas partes sempre dormem com suas janelas, com suas portas e janelas bem fechadas. Os ventos não perdoam ninguém. A intenção da observação era convencer-me de uma vez por todas a não reclamar quando ele fechava as janelas e portas à noite, de maneira que nenhuma brisa pudesse penetrar, com o calor tropical entrando pela noite adentro. Todavia a casa de cimento era frequentemente insuportável na hora de dormir, mas ele temia especialmente o vento da noite. Ele é espírito puro e pode prejudicar as pessoas que tocar. Apesar de ele já ter falado anteriormente a respeito dos ventos, Carla era o primeiro caso em que eu conhecera com sintomas físicos em consequência dos mesmos. Os ventos são entidades inteligentes em muitas culturas latino-americanas, conhecidos como Ik em maia, mal vientos em espanhol. São especialmente temidos, pois podem fazer com que as pessoas fiquem fisicamente doentes, com males misteriosos durante longos períodos, diz Dom Elígio. Algumas pessoas não acreditam mais neles, mesmo quando estão doentes. Continuam não acreditando, continuou Punch. Respeito os ventos, porque sei como podem ser poderosos. Já presenciei suas maldades. Diz que o pior é o vento de Milpa, que traz chuvas fortes e ataca fazendeiros no seu caminho de volta dos milharais para casa. Estão quentes, suados e cansados, e o vento frio e molhado sopra sobre eles. No dia seguinte não conseguem sair da cama, ficam inapetentes e têm febre alta. Alguns ventos não têm a intenção de causar danos, mas as pessoas devem ter um cuidado respeitoso, ele advertiu. Evite-os toda vez que for possível. Fazendeiros deve trazer consigo roupas secas, além de procurar um abrigo quando chover na milpa. Continuamos conversando durante o almoço. Perguntei-lhe por que a planta Tipsy era tão vital na mistura de Carla. Ele a usara na minha primícia, de início para proteger-me das poderosas forças espirituais que foram despertadas. É a única chive que cura o vento quente dos maias. Cresce logo atrás de uma árvore perto da plantação de amendoim no caminho para a floresta. Amanhã mostrarei a você. Perguntei então se havia outras doenças espirituais sobre as quais eu deveria aprender. Olhou para mim como se eu perguntara quantos tons de verde existiam na floresta. O espírito humano pode ser atingido pelos mesmos números de problemas que o corpo, disse. As crianças eram particularmente suscetíveis. Uma criança não estava somente sendo mal criada quando se recusava a comer, ficava acordada a noite inteira e quando chorava com frequência. Esboçou o perfil de 3 doenças que uma criança poderia ter: mal de ojo, susto e viento de descuido. Seus sintomas são semelhantes e só podem ser diferenciados pela intensidade e rapidez da pulsação. Conhecia mal de ojo ou mal olhado. Viera para o Novo Mundo com os espanhóis, que provavelmente o assimilaram com os árabes. Durante a minha infância, minha avó italiana, Isola,
insistia que eu colocasse um dente de alho dentro do meu escapulário católico a fim de me proteger contra mal útil, mal olhado em italiano. O susto poderia ser causado por qualquer coisa que assustasse o bebê. Um choro raivoso, o som agudo de um jato cruzando os céus, ou o abuso de um pai bêbado com sua mãe. O viento de descuido significa o vento do descuido. Após questionar a mãe, Punch verificou problemas de crianças deixadas perto de uma janela arejada nas primeiras horas da manhã ou quando levados para o ar livre ao anoitecer com suas cabeças ou corpos descobertos. Como de hábito, o transporte da tarde chegou assim que havíamos terminado nosso almoço e outra discussão acerca do mau vento de Carla. Uma jovem e atraente mulher vestida com uma mini saia entrou, seguida por um homem de meia idade. A mulher viera da cidade da Guatemala para ver Punch. Seu irmão foi sequestrado pelo exército guatemalteco há 1 ano. Sua família jamais ouvira falar dele desde então. Tornara-se um dos muitos desaparecidos da Guatemala. Queria saber se seu irmão ainda estava vivo. Isto é um trabalho para Saston, disse Punch enquanto conduzia para a casa de cimento. Ele se sentou à mesa e ela no banco perto da porta. Ele retirou um pequeno jarro de barro contendo o sasto de dentro da lata de ovo maltine e perguntou o nome do rapaz. Ricardo, respondeu a moça. Virou o jarro de cabeça para baixo em sua palma esquerda e o sasto caiu. Sobrou 3 vezes no sasto e 3 vezes no jarro de barro. Em seguida colocou o sasto de volta no jarro. Girou em círculos o jarro com o sasto dentro. Este estalou da maneira que estava habituado a ouvir enquanto tirava o jarro. Cantou um cântico maia. Ele depositou o sasto em sua mão direita e mostrou-lhe como segurá-lo com um dado e sacudi-lo. Depois de alguns minutos, conduziu até a porta onde a luz era melhor. Abriu sua palma, mexeu com o sasto, olhou para dentro dele, buscando uma resposta. Fez um sinal para que eu viesse até onde se encontrava e mostrou-me com seu dedo várias pequenas bolhas dentro da bola translúcida. Lá está vendo? Perguntou. Vi as bolhas, mas era uma linguagem estranha a mim. Punch enxergava um significado dentro daquelas bolhas que eu não era capaz. O rapaz sem sorte, diz ele, está vivo, porém longe de casa. Você pode trazê-lo para casa? Perguntou sua irmã. Trouxe uma fotografia dele. Ele indagou o Punch. Ele pegou uma pequena fotografia em preto e branco, com orelhas nos cantos. Olhei para a foto e vi um rapaz com olhos meigos me olhando de volta. Punch colocou a fotografia com seu rosto para baixo sobre a manchada toalha da mesa de plástico. Girou seu sasto em círculos ao redor da fotografia, repetindo o cântico maia. Sasto, sasto, com o seu poder, sasto, sasto, com o seu grande poder, cantou. Pedindo que o rapaz retornasse em segurança. Punch devolveu a fotografia e instruiu-lhe a colocá-la de cabeça para baixo, em um bolso sobre o seu coração todas as quintas e sextas-feiras e repetir. Você é meu, venha cá, sente-se e fique. A mulher sentou-se ao lado de fora para esperar uma carona enquanto chamei o homem para entrar na cabana. Tinha cabelos pretos e oleosos e uma pele amarelada. Parecia como se não tivesse tomado banho ou se barbeado nos últimos dias. Suas roupas estavam amassadas e uma unha do seu pé tomada de fungos podia ser vista por um buraco do seu tênis. Qual é o seu problema? Perguntou Dom Elígio. Ele hesitou, olhando para mim. Antes que pudesse falar qualquer coisa, Dom Elígio disse veementemente: está comigo, o que eu digo, ela diz. O que ela diz, eu digo. O homem encolheu seus ombros e retirou uma pequena fotografia de uma bonita moça da sua carteira. Parecia jovem o suficiente para ser sua filha. Quero esta moça para mim, murmurou. Obtive a permissão do seu pai para vê-la. Mas ela mudou de ideia logo antes do nosso casamento. Quero ela de volta, você pode ajudar-me? Perguntou. Dom Elígio pegou a fotografia e contemplou-a. Algumas pessoas têm sorte com mulheres, disse ele. Estou sozinho há anos e provavelmente morrerei assim. Encantou a foto com o seu sasto.
Devolveu ao homem e instruiu a colocar a fotografia de cabeça para baixo em seu bolso todas as sextas-feiras durante 9 semanas. Repetindo: você é minha, venha cá, sente-se e fique. O homem pagou-lhe $5 e saiu apressadamente. Vi-o desaparecer pela estrada abaixo. Logo que não podia mais ouvir-me, virei para Dona Elígia e perguntei: o que é isto que está fazendo? Você encanta com frequência mulheres para homens? Perguntei. Sim, mamacita, faço isso o tempo todo, disse casualmente. O encanto dura somente 6 meses. Durante esse período ele deve provar ser digno dela. Ela sairá do encanto furiosa e só ficará com ele se tiver sido bom para ela. O encanto somente propicia ao homem uma chance. A esta altura ela pode estar grávida e ficar presa a alguém que não ama e com quem jamais teve a intenção de se casar. Observei: não gosto disso, você encanta homens para mulheres. Se elas pedirem, sim, disse ele, mas poucas fazem isto. Como você sabe, as mulheres são mais sensatas que os homens. Abandonei o assunto. Sabia que Hemmer, um homem de sabedoria, havia feito encantamentos românticos desde épocas remotas. Estava certo de que eu jamais faria isto. Era contra tudo que eu acreditava como mulher. Caso isto tivesse acontecido mais cedo, talvez eu não trabalhasse com o Dom Elígio. Mas agora já sabia que ele tinha um coração puro e muito para ensinar-me. Eu estava aqui para aprender. Voltei à minha tarefa de fazer xarope para tosse de mangas, abacates, graviolas frescas e folhas de algodão. Depois de um jantar leve de feijão com tortilhas, Dom Elígio disse que já era 19h30 e, portanto, hora de dormir. Sem mais uma palavra, fechou as janelas e escondeu-se atrás da cortina em sua rede. Enquanto os violetas do anoitecer se espalharam através do céu coral, pensei sobre a questão da fé. Uma queimadura é aliviada por um pé de babosa, independentemente de se a pessoa acredita no seu valor medicinal. Porém, com as doenças espirituais, a fé no curandeiro e na cura que é oferecida tinha muito a ver com a recuperação do paciente. Mesmo assim, um dos pacientes de Punch Mesmo assim, um dos pacientes de Punch se queixava de sensações e sintomas que eram estranhos a mim. Não saberia o que dizer ou fazer se um paciente culpasse o vento ou me dissesse que um inimigo estava se vingando dele através da magia negra. Era um grande salto de fé para mim aceitar que desejos malignos podiam causar danos físicos ou espirituais, ou tampouco esta agradável brisa noturna. Levantei meu rosto em direção ao céu e sorri, sentindo o vento fresco sobre o meu corpo agradecido. Cipó cruz, zorilo, paixe, chocona alba, trepadeira tropical, cuja raiz escura, quebradiça e sinuosa é um dos remédios mais importantes da medicina maia. A raiz é utilizada para úlceras estomacais, dor e doenças com múltiplos sintomas confusos. A casca da trepadeira e a raiz são ingeridos como chá para proteção contra a magia negra, a inveja, o mal-olhado e os maus espíritos. As folhas fazem parte da fórmula das 9 chive para o banho de ervas. Poucas semanas depois do Elígio, eu estava fazendo um pó de folhas secas de urtiga grande, 3 poentas, quando um atarracado índio avançou porta adentro. Dom Elígio, a voz do homem estava trêmula. Venho com muita fé, trago uma mulher que está muito doente. O homem deu um passo para um lado,
revelando uma mulher desgrenhada, aparentando estar perto dos 50 anos de idade. Usava roupas rasgadas e muito sujas. Seu cabelo estava duro e embaraçado, sua pele cinza e sua expressão agoniada. Seus olhos, no entanto, eram o que havia de mais assustador. Seu olhar fixo enviou um calafrio por minhas veias. Estava amparada por 2 homens fortes, um de cada lado. Seus musculosos acompanhantes, soubemos depois, eram seus filhos, Roberto e José. Instintivamente peguei na sua mão e ajudei a sentar-se em um dos bancos. Escorregou sobre ele, babando incontrolavelmente. A saliva escorreu por seu queixo e caiu sobre o seu colo. O filho, chamado Roberto, saltou rapidamente aos seus pés para enxugar o rosto da mãe. A mulher começou a balançar seu corpo de um lado para o outro, fazendo o que eu posso descrever somente como um rosnado ofegante. Olhei para Ponte a fim de verificar se estava calmo no controle da situação, como de costume. Nossa mãe adoeceu há cerca de 2 semanas, explicou José. Tarde da noite de uma terça-feira, sua mãe, Angelina, estava em seu quarto, penteando os cabelos, enquanto o restante da família se encontrava na sala. Subitamente ouviram o bater da sua porta e a fechadura ser trancada. Uma voz rude e desconhecida gritou do seu quarto, seguida por gemidos e um grito de gelar o sangue, acompanhado por sons de vidros quebrando e cadeiras sendo jogadas. Ficaram aterrorizados, gritaram para que elas abrisse a porta, mas ela não respondeu. Quando finalmente seu marido arrombou a porta com um machado, a família entrou para ver que quase todos os seus pertences foram quebrados e espalhados pelo chão do quarto. Angelina estava sangrando, rasgando seus lençóis e mordendo seus braços. Foram necessários 6 homens adultos para contê-la e colocá-la na cama. Enquanto seu filho relatava os detalhes horripilantes, ela continuou babando e a balançar o corpo de um lado para o outro no banco, de quando, em vez, abria a boca para tentar falar, mas os sons que saíam se assemelhavam aos gemidos de um animal ferido. A certa altura pensei ouvi-la resmungar: ajude-me, por favor. Quando estendeu sua mão, agarrando a manga da minha camisa e torcendo-a com força que lhe restava. Tive a vontade de sair correndo, mas respirei fundo e deixei-a me segurar. Um calafrio desconcertante atravessou minha espinha. Os cabelos sobre seus braços se arrepiaram como se estivessem eletrificados. Olhei novamente para a planta, ouvi atentamente tocando seus lábios com os 4 dedos da mão direita, como era seu hábito enquanto escutava seus pacientes. Uma curandeira veio vê-la no dia seguinte. Recitou orações para ela e deu-lhe remédios para beber que a acalmaram um pouco. Porém, dentro de 1 hora ficou horrível novamente. A curandeira ficou com ela durante toda a noite rezando e dando-lhe chás, mas depois de 5 dias disse que não podia ajudar mais. Disse que minha mãe estava possuída por um espírito maligno e que era poderoso demais para seus remédios e orações. A curandeira disse a eles que as levasse para Dona Elige, que não só seria capaz de dominar o espírito mal, mas também de afugentá-lo do seu corpo. Dona Elige, minha mãe, não fecha os olhos para dormir já há 15 dias, nem tampouco nenhum alimento entrou por sua boca. Tememos que morra neste estado terrível. Temos fé no Senhor. Por favor, ajude-nos, Senhor, disse José, enxugando lágrimas dos seus olhos e colocando ambas as mãos sobre os ombros da sua mãe. Ponte levantou-se e todos os olhos, exceto de Angelina, acompanharam seus movimentos. Fez o sinal para que fosse com ele para o lado de fora. Coloque água para ferver imediatamente. Ponha zorilho lá dentro e ferva bem durante 10 minutos e traga algumas brasas nesta caneca o mais rápido possível, disse apressadamente, voltando em seguida para o lado de Angelina. Pegou uma mão cheia de zorilho e colocou-lhe em uma cabaça, levando-o para a cozinha, enquanto despejei a raiz fétida em uma panela e acendi um fogo debaixo dela. Senti minhas mãos tremendo. Voltei correndo para casa, de cimento com as brasas, e vi Punch jogando água benta sobre a mulher, da cabeça aos pés, quase gritando as orações maias ao redor dela.
Fui buscar os pedaços de incenso de copal que Punch solicitara. Lançou-o sobre as brasas da caneca, colocara debaixo do seu banco, e um incenso aromático envolveu-a toda. Colocou também um pouco de alecrim seco sobre as brasas, enquanto repetia as preces e segurava seu pulso. Juntou-se a mim na cozinha a fim de verificar o andamento dos orilhos. Colocou outro pedaço de lenha no fogo. Olhei para ele buscando compreender a situação. A mulher me assustava. Tenho certeza de que se trata de magia negra, Rosita. Porém perguntarei ao sastro para garantir-me. Balançando a cabeça, acrescentou: é horrível o que as pessoas fazem com seus vizinhos. Reconhecer que esta pobre mulher sofrendo diante de mim era vítima de magia negra era demais para que eu pudesse aceitar. Concentrei-me, portanto, sobre os seus sintomas físicos. O que quer que fosse que estava a molestando precisava, obviamente, das plantas e preces de Dom Elígio. Esfriei o chá de Zorilho, despejando um líquido escuro em uma cabaça para outra. De uma cabaça para outra. Podia ouvir Punch girando seu sastro, repetindo seu nome juntamente com palavras como espírito maligno, mal, magia negra. Levei o chá de Zorilho para a casa de Punch, comecei a misturar a ele a ruda, a água benta e a pedra sagrada, esquipulas. Estendeu para ela e a mistura em uma cabaça, e eu esperava que ela fosse jogá-la ao chão. Ao invés disso, segurou firmemente a cabaça até os seus lábios e bebeu tudo, gole por gole. Era o único ato consciente que a vira desempenhar. Em seguida fez um movimento de que iria vomitar, e Punch e eu a levantamos pelos braços e conduzimos para o lado de fora, onde ela se amparou sobre o tronco da laranjeira, resmungou e gemeu, murmurando palavras desconexas, como se falassem uma língua estranha, ao vomitar os líquidos mais mal cheirosos. Que já sentira na minha vida. Podia notar meu rosto ficando cada vez mais quente, enquanto meu coração batia aceleradamente. Punch falou ternamente com ela, enquanto ela cuspia no chão lamacento. Está muito bom, mamacita. Logo você estará bem, eu lhe prometo. Voltou para casa, gritando para mim: fique com ela, Rosita. O odor repugnante estava tomando conta dos meus sentidos e tive novamente vontade de fugir. No entanto, algo me prendeu ao meu posto. Não importava se eu acreditava em magia negra ou não. Ela era uma mulher doente que precisava da minha ajuda. Passei meus braços pelos ombros de Angeline e afaguei sua cabeça enquanto Punch perguntava aos seus filhos acerca dos seus inimigos. Tinha vizinhos invejosos ou parentes com raiva? Indagou. Mencionaram o ex-namorado da irmã. Angelina rejeitou-o recentemente por não considerá-lo um marido adequado para sua filha. A mãe do namorado visitara Angelina na terça-feira, em que adoecera. A mulher acusara colericamente Angelina de assumir que sua filha era boa demais para o seu filho. Quando estava de partida, rogou-lhe uma praga, gritando: logo verão o sofrimento bater em suas portas por causa do seu orgulho. Dom Elígio prosseguiu com a sua investigação. Sentiram falta de quaisquer objetos pessoais ou fotografias? Perguntou. Estes são frequentemente utilizados em feitiços. Haviam encontrado pachingos, bonecos de voodoo, enterrados na casa ou escondidos dentro de quartos? Perguntava. Punch pediu-lhe que procurassem os pertences da mãe e cavassem perto dos degraus da varanda à procura de bonecos de voodoo. Em seguida, o sastro de Punch confirmou que a mãe colérica do namorado pagara um OBA, pessoa que pratica magia negra, para fazer um feitiço contra Angelina. Ao saber disso, os filhos explodiram em um acesso de fúria, erguendo seus braços e implorando vingança a Punch. Queremos ver aquela mulher desgraçada sofrer na carne, o que fez com a nossa mãe. Pagaremos qualquer soma que pedir. Punch levantou os braços com as palmas voltadas para fora, como se para evitar um golpe, advertindo-os: vou curar sua mãe, posso fazer isto, pois Deus me deu estes poderes. Porém, deve procurar outra casa se desejam fazer mal a alguém. Ajudei Angelina a chegar até o banco, limpando seu rosto com um pano que molhara com água fresca. Uma lágrima rolou por sua face para a minha mão, e com aquela lágrima solitária todo meu pavor desapareceu. Absorvido por aquela única gota de emoção, senti-me de repente envergonhada de ter ficado com tanto medo a ponto de pensar em fugir. Punch continuou tranquilizando-a.
dizendo a seus filhos que ela poderia voltar para casa depois que a tratasse por cerca de mais de uma hora. Parecia satisfeito o suficiente com a melhora da sua condição para sentar-se e relaxar um pouco na sua cadeira atual. Como ele sabia que se tratava de magia negra? Perguntei. Os sintomas estão na história, ele explicou. A mãe do rapaz declarou suas intenções quando partiu da casa deles no rogar aquela praga. Ao rogar aquela praga. E as coisas ruins geralmente começam na terça-feira. O fato de seu pulso também estar rápido, irregular, no alto do braço, era uma evidência clara. Não há carência de pessoas para fazer estas coisas ruins, mas há poucas pessoas para curá-las. Diz para todos. Diz para todos, enquanto dávamos à mulher agora muito mais calma, um pouco de zorilho, que bebeu rapidamente alguns goles. Mostrou aos seus filhos como fazer a mistura, assim como lhe disse como deveria colocar a mistura de copal debaixo da sua cadeira, de maneira que recebesse os efeitos totais da fumaça curativa. Fechem todas as janelas e portas da casa nesta quinta-feira e caminhem com um incenso fumegante pelos quartos, dizendo 9 vezes: todo mal abandone este lugar, pois está causando muitos danos. Em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Espírito Santo. Ponte disse que estaria curada em 9 dias. Serão necessários todos estes dias para purificar seu corpo deste espírito maligno e seus efeitos, disse ele. Trata-se de um espírito muito mau e pode ser até mesmo demônio. Ele gosta às vezes de fazer ele próprio o serviço, especialmente se a vítima vive uma vida correta e religiosa. Esta pessoa é um prêmio especial para o príncipe das trevas. Não se preocupem, meus filhos, Deus está do meu lado. Dom Elígios, o senhor não corre perigo quando faz esse tipo de trabalho? Perguntaram. Como se protege de ser morto ou prejudicado por estes maus espíritos? Perguntou Roberto. Fui curado pelo meu maestro. Ninguém pode me causar mal algum, pois estou protegido pelo seu espírito. Jerônimo rezará as preces sagradas especiais, dará a ele chás protetores para que bebesse durante 9 sextas-feiras. Não prosseguiu. Por mais que tentem, não são capazes de me tocar. Eles ficam com muita raiva, eu sei, porque desfaço as redes malignas de podridão e cobiça todos os dias. E o que é triste, só eu restei para lutar contra muitos que sabem fazer este mal. Ele acreditava que a maldade crescera enormemente nos últimos anos, especialmente depois que um manual chegara dos Estados Unidos. Vira o livro pela primeira vez nos anos 50, com suas páginas repletas de feitiços e encantamentos malignos. Ele ensina como fazer toda a sorte de mal contra seus vizinhos. Há orações para o diabo, como a utilização de sapos e outros animais. Não sou capaz de acompanhar o ritmo atual. Trabalho duro para encontrar o zorilho. Há 30 anos talvez usasse alguns quilos durante um ano. Agora preciso de 100 quilos por mês. Quanto irá durar se eu continuar retirando tantas raízes por ano? Pergunta. O que faremos se os orelhas acabar? Pergunta. Os homens tornaram-se egoístas e ambiciosos, censurou ele. Esqueceram-se dos espíritos maias e pararam de realizar suas premissas, que os protegiam. Angelino continuava vomitando vez ou outra, e a escura e abafada casa de cimento cozinhando sob o sol tropical exalava aquele cheiro pútrido. Tudo que Punch disse foi ótimo. Você precisa purificar deste ser imundo. Ele está dentro de você agora e está assustado procurando uma maneira de fugir. Logo ele irá embora e você voltará a ser o que era. Quanto devemos ao Senhor pela vida da nossa mãe, Papa? Perguntou Roberto com lágrimas nos olhos. Punch sentou-se em sua cadeira e murmurou: qualquer coisa que quiserem me dar. Deram a ele o equivalente a $100. 10 dias depois, Roberto e José trouxeram sua mãe para fazer um check-up com Punch. Não conseguia acreditar na transformação que sofrera. Estava limpa, arrumada e bem vestida. Sorriu megamente e parecia totalmente normal. Seus filhos permaneceram de pé na porta, banhados pela luz do sol, e disseram humildemente a Punch:
Tatito, voltamos com nossa mãe para beijarmos sua mão e agradecemos a você e a Deus. Angelina estava somente a um passo atrás deles. Adiantou-se para pegar na mão de Punch, a qual ela beijou segundo o costume latino. Obrigada, senhor. Pela primeira vez, pela minha vida, disse graciosamente. É como eu disse, estes espíritos malignos não têm poder verdadeiro, afirmou Punch, enquanto tomava seu pulso, murmurando nove preces sobre ele, para que seu bem-estar não fosse interrompido. Seus filhos disseram que quando ela chegou à casa e começou a recuperar-se, não foi capaz de lembrar-se do seu comportamento, mas não bastante, às vezes ela escapou, babando e falando incoerentemente. Então minha irmã passou a noite com ela, em uma sexta-feira, para rezarem juntas. Ela queimou o copal a noite inteira e pela primeira vez desde que adoeceram não tivemos que amarrá-lo na cama durante a noite. Após o sétimo dia, Angelina recuperou-se totalmente, mas sua família prosseguiu com o tratamento por mais 2 dias, como Punch recomendara. Punch disse a mim que tomasse seu pulso, sentia um batimento lento, porém regular, característico de uma pessoa saudável em condições físicas equilibradas. Foi bom que seus filhos a trouxessem aqui, pensei. Caso tivessem procurado uma clínica mais convencional, provavelmente teria sido drogada e amarrada, passando o resto dos seus dias em uma instituição psiquiátrica, onde ninguém teria considerado a possibilidade de ela estar possuída pelo demônio. Perguntei-lhe mais tarde de que maneira discernia a diferença entre possessão e loucura, que ele admitia estar enraizada em causas naturais e demência psicológica. Caso fosse louca, respondeu, provavelmente não seria capaz de ajudá-la tão facilmente. A loucura leva muito mais tempo para ser curada e é às vezes incurável. Quando Angelina e seus filhos se foram, Punch comentou que a loucura é causada por pensar em excesso. As pessoas enlouquecem quando se agitam sob circunstâncias sobre as quais não têm o menor controle. Um passado infeliz ou um futuro não muito promissor. Nenhum livro de psicologia teria sido capaz de colocar esta questão com mais clareza. Meu aprendizado com o curandeiro Maia, Saston, Rosita Arvigo com Nadine Epstein,